Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando sobre nós. Quem é que está por aí? Quem está conosco nessa transmissão? Vai dando um oi ali para eu poder saber. E já começaremos esse estudo, o 11º estudo na sequência das lutas do cristão. Nós cristãos temos passado e passamos por muitas lutas. E Deus tem nos abençoado e tem nos instruído e nos ensinado conforme a vontade dele. Nós temos ali presbítero Dalber, Paulinha e Tota nos acompanhando, a Águida também com a Adir nos acompanhando, a Ana Souza nos acompanhando, Deus abençoe, a Rosane lá de Teixeirópolis também, Fátima com a Wiki, nos acompanhando ali, a Duda, também a Matilde e o Diácono Nildo nos acompanhando, a Creuza, Creuza está nos acompanhando também, Deus abençoe, minha amada, a Tatiane acompanhando ali junto do presbítero Adeilton, junto dos amados irmãos ali da Caroline, do Nicolas, enfim, seus filhinhos. A Fátima está dizendo que a Dona Raimunda, aquele abraço, um beijo para a senhora tem nos abençoado sempre com a presença da senhora, a nossa anciã aqui da igreja, e nós estamos felizes por a senhora estar conseguindo assistir as nossas transmissões, O Vander também está conosco assistindo. Quem mais está conosco aqui, meus amados irmãos? A Ingrid também entrou, está assistindo conosco. Deixa eu ver aqui. A Rosinha, Deus abençoe, Rosinha. Seja bem-vinda na transmissão. Rita, o presbítero Adeilton, Deus abençoe. O Cleiton, mais a Leice, o Yuri, o Pietro, estão lá nos assistindo também. Rafael, grande amado irmão ali de Cujubim, tem nos assistido também, tem nos abençoado. E nós estamos felizes, queridos, por podermos juntos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho esse privilégio de poder passar para os irmãos palavras reconfortantes, palavras que vêm de encontro ao nosso pecado, vêm de encontro às nossas necessidades, e é muito bom. Joana Dark é prima da Matilde, se eu não me esqueço, porque eu tenho uma memóriazinha, uma bênção. Mas Joana Dark tem assistido conosco, tem sido fiel também nas transmissões, Deus abençoe. A Sumaia, minha amada esposa, está ali fazendo sua sala de vídeo e sempre me auxiliando, me ajudando. Dona Dorcas também está ali com o seu Juraci. Dona Iraci também nos acompanhando na transmissão. É sempre uma alegria ter os amados nos acompanhando. Tem mais alguém? Dá um oi ali para a gente poder saber. Creio que não. Então tem bastante gente que entra, mas não dá nem um joinha, não tem nem como saber, Mas Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu existir, certo? Meus amados irmãos, como eu disse hoje, vamos estudar sobre mais uma luta do cristão. Eu e você, sendo cristão, nós lutamos e passamos por lutas. O Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas Ele ganhou, Ele venceu o mundo e nós estamos alegres por isso. O seu João Barnabé, meu amado irmão, está conosco também, sempre atento ali junto com a gente. Isso aí, Joana Dark, é prima da Matilde, Que bênção. Seja bem-vinda, você, seu esposo, seus familiares. Meus amados, texto da palavra do Senhor em Lucas 18, conta a parábola do fariseu e do publicano, falando de cultos não muito fidedignos à palavra de Deus. E aí conta a história que Jesus ele propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus amados irmãos, texto conhecido de todos nós, mas observe um culto verdadeiro e um culto falso. E nós vamos falar sobre exatamente isso, lutando contra as máscaras. O propósito principal de entendermos o problema das máscaras no meio evangélico. Vamos dar uma olhada aqui quem mais está conosco. Felista entrou, Felista, Maurício, Murilo, Rafaela está lá conosco. Renan, seu polícia, né? Renan e a família está lá em Nova União também, nos prestigiando. Isaías, meu amado Isaías de Machadinho, com a sua família. Grande abraço, meu irmão. Esses dias eu estava lembrando das nossas andanças, né? O 710 verde, cheio de portas. Tempos antigos, que Deus nos concedeu vivermos, né, Isaías? Bons tempos. Foi ali que eu lhe conheci e Deus me deu a oportunidade de ouvir de você e falar também do Evangelho a você. Deus abençoe. Solange Pelucci, família Pelucci nos acompanhando. Deus abençoe a senhora, seu Vivaldo, o Eric, né, o Ian. Samuel Alonso, reverendo, lá de Santos de Malmona, na Espanha. Pense num castelhano bom, é o meu. Deus abençoe, meu amado. Vou dar só uma palhinha aqui para a igreja. Talvez semana que vem teremos live com Samuel. Deus preparando as coisas aí para falarmos um pouco. A Rose do Silvano está ali assistindo conosco também. Deus abençoe. Deixe-me ver aqui mais alguns irmãos. Deixa eu ver aqui. Valdinéia, né, lá de Rolim de Moura, filha do Wanda e da Néia. Seu Zé Nelson, Dona Helena, está ali conosco também assistindo. Deus abençoe. Marquinhos e família entrou agora conosco também. Deus abençoe. O primo Rui Carlos Borges, sempre muito carinhoso comigo, com a minha família. Deus abençoe, primo. Forte abraço aí para sua família. A professora Marivone, forte abraço aqui de Ouro Preto também, está nos acompanhando. Vou ver mais alguém. Não? Então, Deus abençoe. Os que estiverem nas salas de vídeo, depois, eu não sei se eu vou conseguir observá-los, mas Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos e que nós possamos juntos aprender da palavra do Senhor. Vamos ouvir uma canção, logo após eu já volto com mais palavra do Senhor para nós. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça
fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não louvará? Fantástica essa canção, né, meus irmãos? Deixa eu desligar aqui meu barulho aqui, senão... Isso. Amém, Sumaia. Sumaia está me dando um auxílio aqui. A Emilene está falando, está assistindo. Né, Milene, cantora. Deus abençoe, minha amada irmã em Cristo. Tem sido uma bênção também na minha vida, na vida da Sumaia. Carlos Daniel tem assistido conosco aqui, entrou conosco também. Claudineia, deixa eu entrar também. Emilene, eu já falei. Marcelinho, grande Marcelinho. Marcelinho é lá de Linhares. Marcelinho é do meu tempo de não crente. Eu chegando para a igreja, convertido por Jesus. E aquele rapaz ali mandando ver na guitarra da segunda igreja presbiteriana de Linhares. Deus abençoe, meu irmão. Bom ver você aqui na nossa live e a gente possa aprender juntos. A Ercília está conosco, né? O Wander, já falei, Wander e família, Diácono Wander. A Ercília Coelar está conosco, Deus abençoe. Zé Severino, lá de Mirante, também nos abençoando com sua presença. Dona Helena. O Erivelto também está assistindo conosco. Márcio de Souza Lima, Deus abençoe, Mação. Saudade de você também, meu querido. Sou Samuel. Ana Souza, sou Samuel. Eu não... Quem é? Depois você deixa elucidando, eu não estou me lembrando. Almerinda também está assistindo conosco. Dona Almerinda, Devaí, as crianças, tudo bem com a senhora? Saudade ali de Teixeirópolis. Quanto tempo? Deixe-me observar aqui mais algumas coisas. Marcelinho, já falei. Gente, que alegria ver pessoas que tem tempo que eu não tinha contato e a gente podendo assistir juntos, né? Vocês comigo aqui. Eu me sinto muito honrado com a presença de vocês. Mas nós viemos aqui para aprender sobre a palavra do Senhor. Então a Elinei entrou agora, a Elinei com o Claudião, João, Tainara. Deus abençoe vocês, amados irmãos. Eu vou deixar aqui o contato. Deixa aí seu oi, seu boa noite, depois eu respondo. Deus abençoe vocês, Deus cuide de vocês, abra o entendimento de vocês e que vocês possam aprender assim como eu estou aprendendo hoje, pregando a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus
e logo após nós vamos partilhar a palavra do Senhor e já partir para o estudo dessa noite. Eu vou tirar aqui a minha página aqui do Facebook, senão eu vou ficar doido da cabeça. Deus abençoe vocês. Só um instantinho, por favor. Vamos orar então? Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos na beleza da santidade do Senhor. O Senhor tem nos abençoado, Deus. O Senhor tem nos dado renovo, o Senhor tem nos dado Cristo Jesus todos os dias, para que nós possamos olhar firmemente por Autor e Consumador dos nossos dias e amá-lo e depender exclusivamente dele, Pai. Obrigado por todos os amados irmãos, todas as famílias que têm nos assistido, todas as famílias que têm particionado conosco a palavra do Senhor, que têm orado por nós. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado. A gratidão que eu tenho no coração, ó Deus, ela é imensurável. Somente o Senhor, ó Deus, é capaz de fazer isso por nós. Dar-nos uma alegria plena, uma alegria que comove os nossos corações. Saber, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado nas vidas, no meio da tribulação, o Senhor continua sendo um Deus fantástico, Rei das nações, e nós louvamos o Senhor todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor em Gênesis 4 vai estar projetado aí na sua tela. Gênesis 4, a palavra do Senhor vai estar projetado aí na sua tela. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 16 da palavra do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta do Senhor, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Meus amados irmãos, Caim e Abel
Caim e Abel. Deixa eu colocar meu celular aqui. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele e Abel, Caim e Abel, eles tiveram as mesmas instruções dos seus pais. Eles foram criados debaixo dos mesmos princípios, debaixo dos mesmos valores. Caim e Abel ouviram as mesmas histórias, aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agradava a Deus. Foram ensinados iguaizinhos. Sendo Caim o mais velho, ainda mais rechonchudo o ensinamento, mas ali nós podemos perceber que eles tinham o mesmo ensinamento, que eles tinham o mesmo objetivo. Entretanto, o coração de Caim não era reto. O coração de Caim não era reto diante de Deus. Caim não se sujeitou aos princípios de Deus. Caim não se colocou debaixo da autoridade daquilo que ele aprendeu sobre Deus, da palavra de Deus. Caim era rebelde, não era como Abel, seu irmão. Meus amados irmãos, nós sabemos que a história da criação desemboca no pecado. Nós sabemos que quando a mulher, pela sua ganância, pela sua cobiça, ela querendo ser igual a Deus, querendo se libertar de Deus, ela desobedece ao mandamento de Deus e ela peca, tomando do fruto proibido, se alimentando do fruto proibido, dando assim para o seu marido Adão, e os dois pecando contra Deus pela desobediência, foram retirados do paraíso, e várias coisas foram colocadas para que Adão e Eva fizessem. Várias situações foram postas por Deus em punição àquele problema do pecado. Ou seja, o salário do pecado é a morte, logo eles tiveram que fazer muitas coisas. Eu não quero entrar nesses detalhes, assim como lavrar a terra, como as dores do parto, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes, mas nós sabemos essa história. Então aqui Adão e Eva já estavam fora do paraíso quando a primeira vez Adão coabita com Eva, a sua esposa, e tem um filho, o nome de Caim. E ela diz que deu o nome de Caim porque adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Observe que eles tinham intimidade, Adão e Eva, intimidade com Deus. Logo, eles ensinaram a seus filhos essa intimidade, essa destreza com o culto ao Senhor. Mas o que Caim faz? Como Caim procede? Nós vamos observar, amados, três tipos. Em primeira instância, nós vamos observar três tipos de culto mascarados. E é interessante, irmãos, que nós estamos vivendo uma época, eu estou procurando a minha máscara aqui, mas está na outra mesa, na época de andarmos mascarados, né? De andarmos com aquela máscara para evitar, para proteger contra esse vírus que está aí rodando em nossa cidade, em nosso estado, no mundo inteiro. Mas há três tipos de cultos mascarados no intuito de falar que estavam maquiados, que não eram cultos deveras verdadeiros. Então nós vamos observar nessa primeira parte do estudo três cultos que Caim fazia para Deus, e nós vamos observar o que acontecia com esses cultos e acontecia com Deus. Então, o primeiro culto a Deus, Caim fazia sem observar os princípios de Deus sobre o culto. Observe, faz um culto para Deus sem observar os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Amados, desde os primórdios da história humana, Deus ensinou o princípio de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Desde o início, a gente observa isso, e Hebreus 9, 22 fundamenta isso. Hebreus 9, 22 fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Adão e Eva pecaram no Éden,
Só para refrescar nossa memória, o que Deus fez? Deus cobriu Adão e Eva com peles de um animal. O que teve que acontecer? Derramamento de sangue. Gênesis 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Meus amados irmãos, essa situação de ter derramamento de sangue é desde o princípio. Então, para cobrir a nudez de Adão e Eva, um animal foi sacrificado e o sangue desse animal foi derramado. Todas as pessoas que se chegam a Deus para adorar, ou que se chegava a Deus para adorar, quando nós olhamos pela narrativa bíblica, precisava aproximar-se por meio ou mediante ao sangue. Pastor, mas isso está ficando complicado. Então eu quero elucidar para você. Não é que o sangue de uma ovelha, um sangue de bode, um sangue de um animal sacrificado naquele tempo pudesse purificar o coração do homem. Não é isso. O sangue, ele é apenas um simbolismo. O sangue desses animais apontava para um sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, para Cristo Jesus. Apontava para Jesus Cristo na cruz, conforme Romanos 3, 24 e 26 vai falar sobre isso. Meus amados, todos os sacrifícios, todos os holocaustos apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29, não é isso que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele disse que ele não era digno nem de calçar as suas sandálias. Então é necessário o derramamento de sangue para a remissão. É isso que aponta o sacrifício no Antigo Testamento. Meus amados irmãos, quando Caim trouxe a Deus um sacrifício incruento, e essa palavra é bem chatinha, incruenta significa que não se pode derramar sangue. Incruento, que não se pode derramar sangue. Quando Caim traz uma oferta, e o texto diz o seguinte: trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Era necessário naquele tempo o sacrifício pela remissão dos pecados. E Caim não obedeceu o princípio regulamentar do culto. O princípio do culto, que nós falamos tanto, não quero ser anacrônico, mas quando nós falamos do princípio do culto, nós estamos nos reportando a tudo aquilo que Deus nos ensinou para que nós façamos. Então, quando Caim traz uma oferta que não poderia se derramar sangue, ele estava desprezando o caminho de Deus, ele estava desprezando a palavra de Deus, ele estava desprezando tudo aquilo que o Senhor Deus tinha ensinado através dos seus pais. Ele estava desprezando as normas do culto divino. Observe que Abel, ele traz Abel, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deixa, ou seja, um animal para ser sacrificado no lugar dos pecados de Abel. Caim não faz isso, ele não obedece. Então Caim, ele queria abrir para Deus um caminho pelos seus próprios esforços. Ele era cismesmado. O caminho das obras. Abel queria abrir o caminho das obras dos seus próprios feitos. A autojustificação. Os caminhos de Caim, conforme Judas 11 diz, que não andemos no caminho de Caim. Observe, por que Judas diz isso? Porque Caim, ele desprezou o ensino do Senhor. O caminho do Caim é o caminho do humanismo. O caminho de Caim é o caminho idólatra. O caminho de Caim é o caminho das obras de justiça, pelas quais são divorciados. Esses caminhos são divorciados da graça. Esses caminhos são os caminhos da autopromoção. Então, o primeiro culto que Caim oferecia, ele oferecia sem observar os princípios elementares do culto que Deus tinha deixado. O segundo culto que ele nos deixa, que nós vemos no texto, que ele fazia para Deus, é um culto diferenciado. Observe, Caim fazia um culto a Deus sem examinar o seu próprio coração. Como podemos nos aproximar de Deus sem examinar o nosso coração? Como podemos nos achegar a Deus sem ter consciência de que somos nós?
O apóstolo João, meus amados, afirma que Caim era do maligno. Está lá em 1 João 3,12. 1 João 3,12. Caim é do maligno. Ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Quer a bênção sem o Deus da bênção. Ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. Amados, Caim pensou que ele podia separar o culto da vida. Nós hoje achamos, muitos de nós hoje achamos, que nós podemos separar o culto da vida. Como é que funciona isso, pastor? É aquela velha dicotomia que fala assim, isso é secular, isso é religioso. Não existe essa dicotomia, essa separação. Não existe o que é secular e o que é religioso. Tudo em nossas vidas, nós que somos crentes, é um culto ao Senhor. Caim pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Jesus disse à mulher samaritana, lá em João 4, 23, 24, que o Senhor busca não adoração, mas adoradores. E não adoradores convencionais, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amados que me assistem, amados irmãos, Deus não se impressiona com as pompas do nosso culto, nem com a nossa performance diante dos homens. Deus não se impressiona com as pompas dos nossos cultos, nem com as nossas performances diante dos homens. Deus olha o coração. Deus busca a verdade no íntimo. É lá na intimidade. Se a nossa vida não for de Deus e não estiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos olhos do Senhor. Amados, Deus não se agrada de rituais divorciados de vida. Deus não se agrada de rituais divorciados de vida. Isaías 1, 13, 14 vai dizer, Deus diz assim, olha, eu não quero o culto de vocês. Suas mãos estão sujas de sangue. Vocês têm uma vida podre, uma vida devassa. E como é que podem querer vir a cultuar? Eu não quero o culto de vocês. Deus fala isso lá em Isaías. Malaquias, Deus fala que vai, Malaquias 1, Malaquias todo tem várias exortações, mas tem um texto em Malaquias que ele fala assim, eu vou passar excremento dos animais em vossa face. É pesado isso, por causa do culto de qualquer jeito. Culto sem vida, meus amados, é abominável aos olhos de Deus. Não adianta fazer sem vida. Não adianta. Caim, ele fez isso. Ele apresentou o culto a Deus sem examinar os princípios do culto de Deus. Ele apresentou o culto a Deus sem examinar o seu próprio coração, as motivações do seu coração. Em terceiro lugar, ele apresentou um culto a Deus com o coração cheio de ódio, cheio de inveja. Ele apresentou um culto a Deus com o coração cheio de ódio, cheio de inveja. O apóstolo João ainda, ele nos diz que Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que ele assassinou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Está lá em 1 João. Em 1 João 3, 12. Caim era do maligno porque ele assassinou o seu irmão. E por que ele assassinou o seu irmão? Porque as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas. De nada adianta, amados irmãos, trazermos ofertas a Deus se o nosso coração está cheio de inveja. Não adianta trazermos ofertas ao Senhor, prestarmos culto ao Senhor, se o nosso coração está cheio de ódio, de rancor, de maledicência. Meus amados, nossa relação com Deus não pode estar certa. Nossa relação com Deus não pode estar certa se a nossa relação com os nossos irmãos está quebrada ou quebradiça. Tem alguma coisa errada. Não é isso que diz o texto? Se disseres que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso.
Nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. Antes de trazer a nossa oferta ao gasofilaço, antes de apresentar nosso culto a Deus, nós precisamos levar o princípio elementar que tem Mateus 5. Mateus 5, de 23 e 24, ele nos fala que nós precisamos, se estivermos entregando a nossa oferta ali na igreja, entregando aquilo, e o princípio vale para o culto, vale para outras situações, mas nós lembrarmos que temos um problema com o nosso irmão, nós precisamos deixar a oferta ali, ir lá reconciliar com o seu irmão, e volta e faz a oferta ao Senhor. Esse é o princípio. Deus não aceita as nossas ofertas se o nosso coração não é reto diante dele. Se há mágoas em nosso coração, Deus não aceita a nossa oferta. Pesado isso? Mas olha a história de Caim. Caim estava mascarado. Caim estava tentando enganar a Deus com uma face diferenciada. E nós vamos ver isso daqui a pouco mais. Deus vai rejeitar as ofertas de nossas mãos se não honrarmos a Ele com as nossas vidas e com as nossas atitudes. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. Ele era do maligno. Meus amados, ele não conhecia Deus, ele não cultuava a Deus como o fato devia cultuar, ele cultuava a si mesmo. Talvez ele é familiar. Quantas pessoas que cultuam a si mesmo? Eu não estou querendo nem entrar nos meandros do culto ao corpo, de culto à beleza, de culto a celebridades. Não. Mas aquelas pessoas que dizem assim: você viu como eu oro? Você viu como eu canto? Você viu como é que eu prego? Não, eu sou o cara. Você viu como é que eu ensino? Eu sou bom. Você viu como é que eu louvo o Senhor? Você viu como é que eu ministro? Tu viu como isso? Tu viu como eu? Você observe como o culto é a si mesmo. Caim, ele afrontava a Deus, oferecendo a Deus uma oferta que Deus não tinha pedido. Errada. E não só a oferta errada, de uma forma errada. E pior ainda, com uma motivação errada. Esse era Caim. Ele queria enganar a Deus. Ele queria ganhar o status quo de adorador, quando não passava de um filho do diabo, do maligno. O apóstolo João nos informa ainda que a raiz do problema de Caim era a inveja. A inveja de Caim levou a tapar os olhos, aos ouvidos para o aprendizado. Ele não apenas sentia inveja, ele não queria adorar a Deus, ele não apenas sentia inveja, mas consumou o seu pecado, levando o seu irmão à morte. Ele não apenas odiou o seu irmão, mas ele fez de uma forma sórdida. Ele odiou não pelo mal que Abel praticava, mas pelo bem que Abel praticava. Olha que coisa! Não pelos erros de Abel, mas pelas virtudes de Abel. As virtudes de Abel embruteceram Caim. Sabe aquela pessoa que não aguenta ver você feliz? Sabe aquela pessoa que não aguenta ver você crescer? Sabe aquela pessoa que se ofende com a sua alegria? Sabe aquela pessoa que se ofende com a sua devoção? Sabe aquela pessoa que se ofende quando você está querendo pensar nos outros? Pois é. A vida de Abel gestou a morte no coração de Caim. A vida que Abel fluía incomodou o coração de Caim. O culto de Caim estava longe de aproximá-lo de Deus. O culto de Caim afastou ele mais de Deus. O seu culto não passava de uma imitação, de uma paródia, de uma máscara grotesca, bruta, para esconder o seu coração invejoso, para esconder o coração vaidoso. A máscara que ele usava no seu culto, nesses 3 formatos de culto, sem observar o mandato de Deus, sem observar seu próprio coração, e com o coração cheio de inveja, de mágoa, de ódio, isso tudo mascarava na presença de Deus o que realmente ele era: vaidoso, cheio de justiça própria. Amados,
tem um pecado perigosíssimo, é a justiça própria. É você achar que de alguma forma você vai agradar a Deus a ponto de Deus lhe dar alguma coisa porque você fez alguma coisa para Ele. Nossos atos não são de justiça, nossos atos devem ser atos de gratidão e não de tentar enganar ou trocar com Deus. Mas diante desses 3 cultos, Deus reprova o culto de Caim. Deus reprova as ofertas de Caim. Agradou-se o Senhor de Abel, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Aqui que Caim faz? Observe agora, vamos passar para a segunda parte do estudo. Qual foram as atitudes de Caim? Primeira, Caim rejeita a exaltação de Deus. Caim rejeita a exaltação de Deus. Caim não apenas estava errado, mas não queria ser corrigido. Percebe? Você se apercebe de que tem muita gente que, além de estar errado, não admite ser corrigido. Vamos lá. Olha o que as Escrituras diz. As Escrituras diz aqui em Gênesis 4, de 3 a 7. Ele vai dizer assim, eu vou ler de novo. Aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor. Observe, Deus chega para Caim e conversa com Caim. Fala, por que você anda irado? Por que você está com essa cara caída? Como diz o baiano, por que você está acabrunhado? Por que está caído o seu semblante? Deus fala, Deus pergunta. E aí Deus exorta, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas o quê? Mas a ti cumpre dominá-lo. É fruto do Espírito, domínio próprio. Certo? Caim não foi escorraçado por Deus. Caim, ao trazer a oferta errada, Caim com a vida errada, com a motivação errada, Deus ele não escorraça Caim, ele exorta Caim. O que é a exortação? É falar, meu irmão, esse é o caminho certo, olha. Vamos caminhar? Deus lhe deu, podemos dizer, praticamente uma oportunidade de mudar, de se retratar. Caim teve uma chance de se corrigir. Eu vejo dessa forma. Quem andas irado? Se proceder bem, não é certo que será aceito? Então Deus está falando, olha, você tem chance de mudar, mas a máscara da justiça própria estava bem amarrada, bem engessada, para não ser arrancada. Caim era orgulhoso demais para admitir os próprios erros. Amados, seria isso nas nossas vidas? Orgulhoso demais para reconhecer os erros? Ele preferiu o caminho da rebeldia a ter o caminho da obediência. Ele preferiu o da desobediência. Longe de se arrepender, de tomar um novo rumo, Caim deu mais um passo em direção ao pecado, se afastando mais de Deus. Ele, em vez de virar as costas para o pecado, ele vira as costas para Deus. Deus está mais interessado, meus amados irmãos, em quem nós somos do que naquilo que fazemos ou daquilo que nós temos. O mesmo sol, isso fala de Hernandes Dias Lopes, vou usar, o mesmo sol que endurece o barro, esse mesmo sol amolece a cera. Abel ouve a palavra de Deus. Abel cultua de acordo com o que Deus ensina. Caim ouve a palavra de Deus, mas despreza e apresenta a Deus um culto estranho. A palavra de Deus em alguns produz não vida, mas morte. Foi o caso de Caim.
Segunda coisa, primeiro, ele rejeitou a exortação de Deus. Segunda coisa, ele intentou contra a vida do seu próprio irmão. Caim pensou que seu problema era o seu irmão e não o seu próprio pecado. Sabe aquela história, o pecado é meu, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser? Caim pensou que a única maneira de ser aceito era eliminar do seu caminho a vida do seu irmão. Caim olhou para Abel não como alguém a imitar, mas como um rival a ser eliminado. Muitas vezes, amados irmãos, muitas vezes achamos que os nossos problemas e o que o nosso problema é o outro. Se não existisse fulano, as virtudes dos outros nos afligem mais do que as nossas próprias fraquezas. O sucesso dos outros nos atormenta mais do que o nosso próprio fracasso. A eliminação do outro nos recompensa mais do que a possibilidade da nossa aceitação. Nós preferimos destruir aquele a qual nós deveríamos imitar. Este era Abel, que tentou contra a vida do seu próprio irmão. Olha a terceira atitude de Caim. Caim tentou contra Abel. A terceira atitude de Caim manteve as aparências de uma amizade genuína. Olha que coisa satânica. O texto bíblico diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim estava enfurecido. Ele estava como um vulcão ali em erupção, cheio de ódio por dentro, mas um mar calmo por fora. Sabe? Aquela pessoa bruta, com raiva, com sangue nos olhos dentro, mas o rosto calmo, uma calmaria. Sabe, um poço de água parada. Caim, tinha palavras aveludadas, doces, mas um coração perverso, um coração amargo. Amizade, bondade nos gestos, mas Caim tinha morte nos pensamentos. É dessa forma que Abel foi enganado. Foi dessa forma que Caim traiu seu irmão, intentou contra a vida dele e o matou. Assassinou não um estranho. Perceba, ele assassinou seu próprio irmão. Carne da sua carne, sangue do seu sangue. Ele eliminou não um inimigo, mas ele eliminou alguém bem chegado. Meus amados irmãos, pense. O filho número 1, o filho número 2. Esses meninos cresceram juntos, brincaram juntos. Descobriram várias coisas juntas. Aprenderam do Senhor juntos. Mas Caim mata não porque Abel era perverso, mas porque ele era piedoso, porque ele era bom. Meus amados irmãos, essa é a terceira atitude. Manter as aparências, uma máscara de aparência de amizade genuína. Aquele sorrisozinho bate nas costas, mas por trás é maledicência. Quando chega na presença de outras pessoas, detona. Tem um personagem, o Isaías, se estiver lendo, Isaías Lindo, se estiver me ouvindo ainda, vai lembrar desse personagem. E quem já assistiu a um programa chamado Garras da Patrulha, programa lá do Nordeste, tem um personagem chamado Coxinha. E ele era esse tipo de Caim. Ele falava mal das pessoas, mas quando a pessoa chegava perto dele, ele abraçava. É um teatro de bonecos, você falava assim: minha autarquia, meu amado, meu querido, você é um cara. Quando o cara saía, ele falava: vai, carniça, vai para lá, mundiça. Esse era Caim. Tinha uma máscara de aparências, e essa aparência de uma amizade genuína. Agora, olha a terceira atitude de Caim. Ele tentou esconder o seu próprio pecado. Lhe parece familiar isso, queridos? Caim não levou a sério nem a palavra de Deus, nem o juízo de Deus.
Ele pensou que seus atos estivessem fora do alcance de Deus. Ele não só pecou, mas tentou escapar das consequências do seu pecado. Ele não enxergava nada além da sua própria vaidade, nada além da sua própria justiça. Caim foi posteriormente o pai de uma geração que adorava o seu próprio eu, em vez de adorar o Deus vivo. Deus não apenas exortou Caim para não pecar, mas confrontou-o depois de ter pecado. Olha lá em Gênesis 9:11, 4:9-11, ele vai dizer: diz o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Claro que Deus sabia. Deus sabe todas as coisas. Deus é onipresente, onisciente. Isso é uma pergunta retórica. É como você chega para um menino que derruba um copo e você vê e você fala: o que você fez? Aqui ele está dizendo: onde está teu irmão Abel? E olha só que Caim fala: sei lá, eu sou lá por acaso responsável pelo meu irmão? E Deus disse que o sangue, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E Deus pergunta a ele: o que fizeste? Você podia ter ofertado de forma correta, você foi exortado, foi admoestado, você podia ter feito diferente, Caim. Não que Deus foi pego de surpresa. Não é isso, queridos. Não entenda errado. Mas Deus demonstra que a graça, ela superabunda. Ela é imensa diante do pecado. E aí Deus fala para ele assim no finalzinho, verso 11: e agora, és agora, pois maldito por sobre a terra. Caim não apenas pecou, mas tentou esconder esse pecado. Ele pensou que podia fugir de Deus, fugir da justiça de Deus. Caim acabou colhendo o que buscava, porque na sua insanidade espiritual preferiu fugir de Deus a obedecê-lo. E o Senhor Deus dá uma sentença para ele, da seguinte forma no versículo 12: serás fugitivo e errante pela terra. Ele não queria fugir da presença de Deus, e Deus fala: sua sentença vai ser fugitivo, andar errante, sem canto, sem lugar, pela terra. E ao ser confrontado por Deus, Caim não se arrepende. Ele entregou-se à autocomiseração agora. Ele vira para Deus no verso 13 e fala assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Não é assim? Caim é o modelo daqueles que se retiram da presença do Senhor. É a desobediência que afasta o povo de Deus. E quando você se afasta de Deus por desobediência, você mergulha nas sombras do pecado, da justiça própria. Esse era Caim. Caim tentou esconder o seu próprio pecado. Caim manteve umas aparências de amizade genuína. Caim tentou contra a vida do teu irmão. E Caim rejeitou a exortação de Deus. Eu quero concluir, meus amados irmãos, pensando com os amados que Caim quis fazer as coisas de Deus do seu próprio jeito. Nós, crentes, precisamos retirar as máscaras que nos envolvem. Vou abrir um parêntese. Tempo de pandemia, põe aquela máscara, tá, querido? Para sair. Não confunda as coisas. Olha, o pastor da presbiteriana, terceira presbiteriana de Ouro Preto, diz que é para tirar as máscaras. Não. Estou falando das máscaras do coração, da hipocrisia, da mentira, da falsidade, da incredulidade, a máscara da... Você não está nem aí. Disfarçatez. Caim quis mostrar a sua própria justiça em vez de aceitar a justiça que vem de Deus. Caim fingiu ser um adorador, quando na verdade ele era um competidor. Ele queria glória para si. O culto de Caim apenas escondia a máscara da justiça própria que ele ostentava. Igreja amada, queridos que nos ouvem, viva diante de Deus. Viva diante de Deus sem máscaras. Porque Deus vê
e conhece o coração verdadeiramente. Não seja uma pessoa hipócrita. Só quero deixar algumas perguntas para os amados irmãos. Qual é a atitude que você tem feito para Deus aceitar o seu culto? E eu quero lhe responder. A gratidão é a atitude correta. Nos apresentamos ao Senhor com gratidão. Porque o perigo de já chegarmos a Deus por intermédio de justiça própria é nós sermos exortados e, quiçá, sermos amaldiçoados por Deus. Não queira ganhar de Deus fazendo por sua conta. Mas o princípio regulador do culto está aqui. Santas Escrituras. Cultue a Deus da forma prevista pelo próprio Deus. E uma pergunta para você dormir com essa hoje. Quais são as máscaras que ainda usamos hoje para esconder quem realmente somos? Quais são as máscaras que ainda usamos hoje para esconder quem realmente nós somos? Eu quero orar com você. Pai amado, na sua presença estamos, Deus, agradecidos pela bondade do Senhor. Agradecidos porque até aqui o Senhor nos abençoou. Agradecidos porque o Senhor nos permite cultuar o Senhor, adorá-lo, bendizê-lo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem movido o nosso coração a tirarmos as máscaras que nos impedem a reconhecermos a nós mesmos. Sê com a amada igreja. Sê comigo, Deus. Que eu possa retirar qualquer coisa que impeça demonstrar a minha face verdadeira. Sê com os amados irmãos. Se alguém está afastado do Evangelho e hoje o Senhor toca no seu coração, que esse seja abençoado, que todas as máscaras que estes estão usando para andar no seu dia a dia sejam retiradas e sejam colocadas a marca de Cristo nessas pessoas. Sê com a amada igreja que está nos assistindo, que nós possamos aprender do Senhor como filhos amados. Em nome do Senhor, eu lhe agradeço por mais um estudo bíblico. Eu lhe peço ainda, Deus, pelas pessoas que estão angustiadas, as pessoas que estão, ó Pai, com depressão, as pessoas, ó Deus, que estão fisicamente impossibilitadas de fazer qualquer coisa, que o Senhor esteja curando de acordo com a sua vontade. As que estão debilitadas emocionalmente, cura, Senhor Deus. Transforma, que a sua palavra seja uma palavra transformadora nos corações destes. Pessoas que estão angustiadas, questionando sobre o Senhor, que o entendimento dessas sejam abertos, que seus olhos sejam abertos, que nós possamos entender a força e a soberania do Senhor nos abençoando. A todos, ó Deus, que estão quebrantados diante da sua presença, que nós possamos ter a oportunidade sempre de podermos dar razão de nossa fé. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, hoje e por todos sempre. Amém e amém. Meus amados, chegamos ao fim de mais um culto, de mais um estudo bíblico, e nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Deixa eu dar uma olhada aqui, se mais alguém entrou. Eronete, amada irmã, está conosco também. A Vanderlei Piscinati, Deus abençoe. Presbítero Souza, Deus abençoe, meu amado. Brunão Santos, Brunão está lá nos Estados Unidos, não sei que cidade que é não. Deus abençoe, viu, meu amado? Forte abraço, saudade de você, tem uns 500 anos que eu não te vejo.
Manhinha, famosa Roseli Jael, que está aqui, ó, é minha manhinha. Deus abençoe, manhinha. Você, painho, tá? Suzana, lá de Porto Velho, Deus abençoe você, Ronaldo, as crianças, tá bom? Cirlei está ali conosco, junto do Lucas, Samuelzinho, sua família, Deus abençoe. São esses irmãos? Mais alguém? Eu acho que não, né? Pois é, meus irmãos amados, que bênção estar conosco até agora, que nós possamos sempre estar na presença do Senhor. Forte abraço a todos que estão nos assistindo e que nós possamos sempre ter essa oportunidade, ok? Para a igreja, para a terceira igreja, ainda não mandei o link do novo aplicativo que iremos fazer a reunião de oração, mas amanhã cedo eu mando para os irmãos já irem baixando o aplicativo. É um aplicativo bem leve, chama Google Meet. Então, é um aplicativo bem leve, bem fácil de mexer. E eu quero perguntar para os amados que estão nos assistindo, que não são da terceira igreja, que querem, na sexta-feira, às 19h30, orar conosco. É uma oração, um texto reflexivo, e rapidinho. Quem quiser, deixe aqui nos comentários, eu quero orar com vocês sexta-feira. E eu vou dar um jeito do link chegar até você, tá bom? Tá bom? Aí a gente pode orar junto, na sexta-feira, às 19h30. No sábado, queridos, no sábado, às 16 horas, temos a nossa Live Kids, Histórias para as Crianças. Então, nesse sábado, nós vamos ter a história contada pela Lilian, lá de Rolim de Moura, filha do presbítero Joab, ok? Ela vai estar aqui conosco. Por que a Lilian? Não, foi assim, tipo uma livre espontânea pressão. A Lília é da Federação de Mocidade e ela vai estava vindo para cá já, porque nós vamos fazer uma live logo à noite no sábado, não sei o outro aviso que eu quero dar. Nós vamos falar abertamente, vai ser direcionada às jovens, mas é direcionada a toda a igreja. É DJP, Dia do Jovem Presbiteriano. Então nós vamos falar sobre tempo de orar. Se não há oração, não há ganho. Então, eu gostaria de convidar vocês para assistir com suas crianças a Live Kids e você avisar para suas outras sobrinho, neto, primo, sei lá. E no sábado à noite, às 19h30, vai estar aqui eu, Marlon, Emerick, a Lilian, Oliver, né? Mais alguns irmãos da federação, não extrapolando o limite, ok? De 5 pessoas. E vamos fazer essa transmissão. Aí não vai ser no Facebook aqui da igreja, vai ser no Facebook da Mocidade, se eu não me engano, Sinodal de Mocidade, e pelo Instagram da Mocidade também, Sinodal de Mocidade aqui de Rondônia. Então fique atento, tem um cartazete rodando por aí, No Pray, No Gain, aí você preste atenção nos links que estão lá, ok? Para poder ficar atento. Rose Carminati, minha amada irmã, Deus abençoe, é bom tê-la aqui conosco. E no domingo, às 9 horas, vamos falar sobre o pastor rejeitado, a última lição sobre Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. E à noite nós vamos ter uma live também diferenciada. Nós estamos tentando melhorar sempre. Então à noite nós vamos ter uma live compartilhada de 3 igrejas. Talvez 4, mas confirmados já são 3 igrejas, que é Nova União, Terceira de Ouro Preto, Primeira de Ouro Preto. Então nós estamos esperando a outra igreja confirmar para vermos se vão ser 4 igrejas. Mas estaremos compartilhando, vai ser um culto no mesmo horário para as 3 igrejas. E o pregador será o reverendo Luciano Marinho, meu concunhado ali da primeira igreja. Ele vai estar pregando, eu e o reverendo Agostinho estaremos fazendo a parte devocional, a parte de liturgia, certo? Então não fique de fora, fique atento a todas as programações. Meu amado irmão, minha amada irmã que me assistiu, que aguentou até aqui agora, Deus lhe abençoe, fortaleça a sua vida. Se você quiser oração também, você pode deixar aqui nos comentários, que nós iremos, no tempo hábil, orar com você. Deus abençoe, até a próxima, se assim Deus permitir. Fique na paz de Jesus e vamos com Ele, voltamos com Ele. Fique na paz. Tchau, tchau.